Vamos agora falar do Tales de Mileto, que foi considerado o fundador da filosofia ocidental, né, pelos historiadores, por aqueles que organizam esse conhecimento, mas que também é considerado o primeiro dos pré-socráticos, tá? O que é importante a gente saber, né? Primeiro, o Tales não deixou nada escrito, tá, gente? Nadica do pensamento dele ficou registrado em alguns escritos. Tudo que a gente sabe dele é citado por pensadores posteriores. O que muita gente pensa que os filósofos, né, da Grécia Antiga eram pessoas viajandonas, que ficavam ali só, tipo, né, viajando e tal, refletindo, pensando, né? Esse é um estereótipo que se tem dos filósofos. Mas Tales de Mileto, pelos relatos que se tem dele, ele foi uma pessoa bastante prática e uma pessoa envolvida, inclusive, com política. Tá? Ele teria tentado organizar as cidades ao redor de onde ele vivia para lutar contra os persas. Ele teria pretendido desviar cursos de rios para melhorar a navegação e a irrigação. Estudou causas da inundação do rio Nilo. Ele também teria sido um comerciante e ele preveu um eclipse lunar com conhecimentos de astronomia, e olha só que interessante, de origem babilônica. Os gregos tiveram-se uma importância, mas o conhecimento deles era um conhecimento trazido de outras culturas. Então tem uma mistura de conhecimentos humanos aí, né? E falando aqui do pensamento do Tales, tá? Eu dividi em 4 etapas. Vamos começar, o que Tales defendia como arqué? Então pega o conceito de arqué, aquele princípio originador para explicar a realidade, né? Ele vai defender que a arqué seria o elemento água. Por quê? Porque ela está presente em praticamente tudo. Existe um movimento cíclico da água na natureza, né, de transformação. Ele observou também, né, olhando para os oceanos, a região que ele tinha era uma região de muitas ilhas. Ele observou então que tudo estava em torno da água, então ele concluiu que a terra onde ele vivia teria emergido da água, né? O fato da água se apresentar sob várias formas, né? A água ela pode ser líquida, sólida, ela pode ser gasosa. A água está vinculada à vida, né? A gente não existe vida sem água. E também pode ter sido uma adaptação da narrativa mítica. Nos mitos gregos já se dizia que a origem de tudo teria vindo da água. Ilozoísmo, né? O que quer dizer isso, né? Pega esse conceito. Tales dizia uma frase interessante que era o seguinte: tudo está cheio de deuses. Deuses era o que explicava a vida, a origem de tudo, os acontecimentos, as transformações. Só que ele vai trazer essa frase para dizer que a matéria, ou seja, tudo que existe é material, são coisas autônomas. Ela é causadora de si, ela é transformadora de si, e nesse processo a água seria o elemento primordial. Ilozoísmo quer dizer isso, que o que existe é causador de si mesmo, né? Tudo que existe, a razão daquilo existir é si mesmo. A força que existe nas coisas, que faz as coisas estarem em movimento, a sua vida, a vida dos animais, os planetas, a transformação da natureza é causada por ela própria e não mais pelas vontades divinas. E aí talvez você esteja se perguntando, ok, interessante, tal, mas será que Tales estava certo de tudo que ele falou? Obviamente que não, né, gente? Ele viveu há praticamente 2.500 anos atrás. Hoje a gente conhece, tem tecnologias para conhecer muito mais do que as pessoas daquela época. Só que não é isso que é o mais importante, tá? Isso não importa. O importante é a gente entender, e aí, principalmente para os vestibulares e para o Enem, que Tales inaugura essa nova forma de pensar. Ele e, posteriormente, os outros pré-socráticos. Que é uma forma de deduzir as coisas através da observação, de questionar as verdades de tradições, as verdades míticas, a gente pode dizer também as verdades religiosas, e de, a partir disso, concluir racionalmente. E por último conceito que eu separei é a laicização do saber. Laicidade, você sabe o que significa laicidade? Laico é aquilo que não é religioso. É aquilo que não está sobre o domínio da religião.
Então, o saber, ele não necessita mais de uma explicação religiosa, de um mito religioso, mas o saber, ele pode ser laico, ele pode ser construído a partir da razão. Bora, então, entender quem foram esses pré-socráticos, né? Muito claro, foram os filósofos que vieram antes de Sócrates, mas alguns deles viveram na mesma época que Sócrates, tá? Isso é importante ficar claro. E o que eles buscavam era a explicação cosmológica. Eles estavam tentando explicar a realidade natural que eles estavam observando à sua volta, né? E eles estavam tentando entender o princípio, né? Da onde e como tudo se originou. Estavam tentando entender os processos de transformação e a finalidade. Por isso, então, eles são chamados de filósofos da natureza. Eles defendiam que a explicação para responder essas três questões aqui reside na própria natureza e não fora dela, como os mitos explicavam, né? Na vontade dos deuses, no desígnio dos deuses, no destino. Então seria observando a própria natureza que a gente consegue explicá-la. Eles faziam, pessoal, a indagação sobre o movimento. E o movimento, para os gregos, não é só o movimento de se mexer, é o movimento de transformações, de surgimento e desaparecimento. Por exemplo, eles percebiam que a água surgia, caía do céu e que de repente ela evaporava, ela sumia. Eles queriam explicar isso pela própria natureza e não por uma forma mágica, né, ou por uma explicação que estivesse fora da própria natureza. Vamos entender alguns conceitos fundamentais, tá? Primeiro, arqué. O que quer dizer arqué ali no mundo grego, né? Uma palavrinha grega que quer dizer o princípio originador e permanente. É aquilo que deu origem em tudo, que se mantém em tudo para que as coisas sejam como elas são. Chamada também de causa primeira. Outro conceito importante, pessoal, é o conceito de physis, tá? Physis para os gregos nada mais é do que a realidade material, natural, tudo o que existe, tá? Só que existe também um outro conceito que é um pouco parecido, que é o cosmos, né? O cosmos também é tudo isso que existe. Só que para os pré-socráticos, o cosmos seria tudo que existe com uma organização própria, com uma razão própria, com algo parecido com o funcionamento da nossa mente. É por isso que eles vão defender e eles estão trabalhando o desenvolvimento de uma racionalização, porque a mesma razão que tem na nossa mente, que faz a nossa mente pensar e funcionar, eles entendem que isso existe em todo o mundo à nossa volta. Então isso seria essa ordenação racional que existe na natureza, na physis, tá? E aí eles trabalham na ideia deles essa contradição entre caos e cosmos, né? Caos seria a desarmonia e o cosmos seria essa ordenação racional que é possível de ser compreendida justamente porque nós temos dentro de nós uma certa condição racional. O outro conceito muito importante que você precisa gravar aí é a relação entre mitos e logos, tá? O mito, a gente já fez um vídeo sobre isso aqui no canal, fornecia para os gregos a cosmogonia, né? Que são explicações míticas baseadas em crenças e tradições. Já o logos, né, que vai ser esse novo desenvolvimento pela razão, porque logos quer dizer discurso, mas um discurso racional, uma capacidade de racionalidade e de elaborar um discurso de explicação, esse logos vai então desenvolver a cosmologia, que é a nossa capacidade de explicar as coisas pela sua própria natureza, através de um processo de dúvida e de especulação. Então, pessoal, quando se trata de Enem e vestibulares, falando-se em pré-socráticos, esses 4 conceitinhos aqui são muito importantes: arqué, physis, caos e cosmos, mito e logos. E agora vamos rapidamente passar aqui pelas correntes de pensamento dos pré-socráticos, tá? Elas se dividem basicamente em duas: monistas e pluralistas, tá? Os monistas eram aqueles que, para explicar a arqué, lembra que a gente falou da arqué? Esse princípio originador e princípio que mantém tudo existindo. Os monistas eram aqueles que estavam desenvolvendo o seu pensamento e defendendo que um único elemento da natureza seria o elemento
principal, originador de tudo, né? Duas escolas filosóficas são muito importantes, as escolas jônicas e as itálicas, tá? Dentre desses, nós temos aqui alguns filósofos que eu separei: Anaximandro, Anaxímenes, Heráclito, Pitágoras, Parmênides e o Tales de Mileto, que a gente já vai tratar aqui na aula. Todos esses defendiam um único elemento. Cada um defendia uma coisa diferente, mas eles diziam que apenas um elemento dava origem a tudo que existe. Já a outra corrente era dos pluralistas. Eles defendiam múltiplos elementos. Entre esses estavam Empédocles, Anaxágora, Leucipo e Demócrito. Os pré-socráticos, pessoal, viveram ali na Grécia, na região que hoje a gente conhece como Grécia, mais ou menos entre o século VI e o século IV, antes da Era Comum. Nessa época, a região vivia um período de transição que na história a gente chama de transição do período arcaico para o período clássico, tá? Algumas coisas estavam acontecendo. A formação das polis, que nada mais são a formação das cidades ali gregas que se relacionavam entre si. Estava acontecendo grandes reformas políticas e também de cunhos sociais. Uma expansão colonial, principalmente pela cidade de Atenas, que era, sem dúvida, a cidade mais importante ali da região, que ela era, na verdade, a principal força econômica daquela região naquela época, né? E estava acontecendo também revoltas dessas cidades contra o Império Persa. E aqui, pessoal, está o principal conceito que vocês precisam compreender, absorver. Os pré-socráticos, eles inauguraram uma nova forma de pensar, né? A gente pode dizer que antes dos pré-socráticos, a forma de se pensar o mundo e a realidade era de um jeito, e depois dos pré-socráticos isso foi começando a mudar. Eles fizeram aí a transição do mitos ao logos. A gente já fez um vídeo aqui falando do que é mito, o que é filosofia, o que é ciência, quais que são as diferenças dessa forma de pensamento, mas essa palavrinha logos aqui, né, principalmente, quer dizer, né, tem alguns significados, mas o principal é a razão, é também o discurso, é a capacidade de, através do discurso, enunciar o conhecimento e através de um processo de racionalização, o que se diferencia do mito. Com os pré-socráticos, a gente vai ter um abandono das tradições divinas e vai se adotar a argumentação racional. E por fim, galera, vamos ver aqui duas questões do Enem que tratam desse tema. Acompanha aqui comigo, ó. A filosofia aparece na Grécia por volta ali do século VII, antes da nossa era. Os primeiros filósofos foram designados pré-socráticos, ó. Então, isso aqui, esse termo já aparece no texto da questão.